Olá, nós vamos agora explorar o terceiro exemplo de aplicação da fotografia computacional. Dessa vez, iremos trabalhar com calibração da câmera. Vocês viram rapidamente sobre o modelo de pinhole, que é um modelo de câmera muito utilizado, em que a gente quer projetar pontos aqui em 3D nas coordenadas do mundo. Então você vai ter um ponto P aqui, que a gente quer descobrir onde ele fica na imagem, né? Que está aqui o plano de imagem. Então a gente vai executar uma projeção que mapeie daqui para o plano de imagem em algum ponto aqui, ok? E aí a gente vai fazer isso utilizando essas matrizes aqui, né? A gente vai ter uma matriz que é a chamada matriz de parâmetros intrínsecos da câmera. Ela contém a distância focal, então a distância do centro da câmera até o plano, ok? O centro óptico, o eixo óptico, ou centro de projeção, né, que é o centro aqui. A gente pode ter um fator aqui de cisalhamento que é opcional, né, é incomum você achar normalmente, mas tecnicamente pode haver aqui um fator extra de cisalhamento, né, e esses parâmetros vão ser responsáveis pela projeção aí na sistema de coordenadas de câmera para esse plano aqui da imagem, ok? Mas antes de chegar no sistema de coordenadas de câmera, os pontos estão nesse sistema de coordenadas aqui, no sistema de coordenadas do mundo. Ok? A gente pode definir ele, mas essencialmente eles estão aqui. A gente precisa primeiro projetar eles para o sistema de coordenadas de câmera, para depois fazer a projeção daqui para o plano. E a gente faz isso utilizando essas duas componentes aqui, que estão aqui com uma matriz estendida de parâmetros extrínsecos da câmera. A gente tem os coeficientes que vão, né, executar a rotação necessária para a projeção e alguns coeficientes aqui para executar a translação. Então a gente vai meio que alinhar esse sistema de coordenadas com esse daqui antes de fazer a projeção para o plano da câmera, o plano da imagem, no caso, né? Então, através dessa transformação, nossos pontos aqui do mundo vão ser todos projetados para um pixel aqui na imagem, ok? A calibração, ela vai servir para encontrar aqueles parâmetros e alguns a mais também. E pode ser utilizada, né, como um passo inicial para uma pipeline de remoção de distorções na imagem e também para a projeção 3D dessa imagem. Então, obtenção de uma projeção 3D de uma cena já capturada. Normalmente você vai fazer a calibração com um padrão xadrez, ok, de dimensões conhecidas. Então você vai observar especialmente esses cantos aqui, contar quantos tem, os cantos internos, aqui, aqui, na vertical e horizontal. Eu estou com um padrão aqui que eu utilizei para capturar algumas imagens, né, para o exemplo de vocês. E aí você vai obter várias capturas variando um pouco a posição, ok, e essencialmente ocupando todo o campo de visão da câmera. Tem que ter uma quantidade decente de capturas, inclusive. Se eu não me engano, capturei por volta de 50 ou 60 imagens. Mas é importante que vocês capturem bem muitas, já que algumas podem não ficar tão boas, ok? E depois de uma filtragem, além disso, dentro do algoritmo ele vai fazer uma filtragem adicional que pode remover ainda mais imagens que você obteve, né? Então, nem todas ele vai conseguir detectar claramente assim os pontos e ele vai rejeitar. E aí você pode acabar com menos imagens ainda. E para uma estimativa boa, você precisa de várias imagens, ok? Então, esse tipo de padrão vocês podem encontrar pela internet, ou tem alguns sites também que constroem para você, dadas as dimensões que você quer, ok? Ele pode ser facilmente imprimido e desde que você tenha, né, ele alinhadinho em alguma prancheta ou coisa do tipo, você consegue tirar aí as capturas. E aí, para a gente fazer a calibração, a gente vai ter aqui, né? A gente vai obter esse sistema de coordenadas aqui a partir desse padrão, ok? Então a gente vai determinar um sistema de coordenadas que seja conveniente para a nossa calibração. Como a gente vai fazer isso? É dizendo que o plano do mundo XY, né, aquele plano XY, está alinhado
com o plano do meu padrão. Ou seja, é como se o XY ele tivesse aqui. Isso fosse uma seção do plano XY. E todos os pontos aqui internos que a gente vai considerar vão ter um z igual a zero. Então é como se o sistema de coordenadas estivesse aqui, assim, com um z apontando para cima, ok? E aí a gente vai considerar, né, as coordenadas que partem do canto aqui, né, do xadrez. Então realmente daqui, ok? Então esse seria a origem, basicamente, do meu sistema de coordenadas do mundo. E aí a gente vai utilizar os pares de pontos do mundo, que estão, né, aqui nesse plano, e os pares de pontos, os pares de pontos não, os pontos individuais que estão na câmera, que correspondem a esses pontos do mundo. Então, cada ponto desse aqui, ele vai ter uma posição em pixel e vai ter essa posição do mundo que a gente determinou nessas coordenadas. Então, relativa a esse sistema de coordenadas. Ok? Então, digamos que esse ponto fosse o 0, 0, esse vai ser 1, 0, por exemplo, e por aí vai. E aí a gente vai utilizar pares, o ponto que está aqui e o ponto que está na imagem, ok? Então a gente vai relacionar ele e vai encontrar a matriz que relacione, né, esses pontos. E a partir dela que a gente vai conseguir extrair todos esses parâmetros aqui. E aí, graças à obtenção desses parâmetros, a gente também tendo uma informação de profundidade, então você pode, por exemplo, utilizar a visão estéreo, que aí no caso seria utilizando ou duas câmeras da mesma, ou você capturar uma imagem, né, de uma cena estática e mover a câmera na horizontal, transladar, né? E aí você, por exemplo, utiliza o conceito de disparidade, né, que é, por exemplo, quando você está em um carro, as coisas que estão mais próximas de você se movem mais do que as coisas que estão mais no fundo, né? Mais longe de você. Então você consegue utilizar esse movimento de translação para poder ter uma informação sobre a profundidade desses pontos, né? Então, outra opção também seria você utilizar IA para isso. A gente viu isso no módulo 4, que dá para utilizar uma rede neural para estimar a profundidade, né, de uma cena a partir de uma imagem. E a partir disso a gente consegue reverter essa transformação, né, essas duas informações, a gente consegue reverter a transformação. Então, ao invés de projetar um ponto que está aqui no plano de imagem, a gente vai projetar um ponto que está no plano de imagem no plano do mundo, né? Além disso, a gente também consegue obter parâmetros relativos a distorções na imagem. Então, é muito comum que celulares eles têm distorções nos cantos da imagem. Então, se você reparar, às vezes, tirando foto de algum grupo grande, as pessoas que estão mais no canto, né, eles ficam meio distorcidas, assim. Então, é bem comum que isso aconteça em celulares. Ou você pode ter câmeras fisheye, né, câmeras olho de peixe, que tem aquela distorção mais pesada ali. Mas, mesmo assim, é possível você encontrar os parâmetros e corrigir essa distorção, né, fazendo uma projeção desse tipo aqui, por exemplo. Ok? E aí eu deixei um exemplo para a gente explorar no Colab, em que vocês podem também depois rodar com as próprias imagens e a gente vai trabalhar com essa pipeline inteira aí, desde, né, a mostrar as imagens de captura até a obtenção realmente desses parâmetros e a remoção da distorção de uma imagem.